Salve, salve, rapaziada, corintianos e corintianas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar mais aí desse pós-jogo de Corinthians e Barra da Santa Catarina, o poderoso Barra da Santa Catarina aí, o campeão catarinense aí que o Corinthians conseguiu vencer nessa noite, né? E Corinthians se portando bem, né, dentro de campo. Vamos falar bastante desse jogo aí, vamos desenrolar um pouco uma resenha, algumas coisas que eu pude observar nesse jogo, e um jogo, né, importante aí para a sequência na Copa do Brasil. Agora chegamos aí, acho que o campeonato começa de verdade nas oitavas de finais, então fizemos a nossa parte, né, é bom falar que fizemos a nossa parte, fizemos o dever de casa, né, enquanto tem outros gigantes aí, outras equipes grandes, a dizer aí, o time do São Paulo que foi eliminado, né? O time nosso rival ali, né? Da Barra Funda foi eliminado, né? Então uma vergonha para eles. Que bom, né? Isso, né? E nós conseguimos seguir ali, fazer a nossa parte, fazer a nossa dever de casa, seguir firme ali no campeonato. E algumas coisas importantes a analisar nesse jogo. Então antes de começar, pessoal, por favor, vamos junto aí nesse início aí, né? Vamos com a gente aí nesse início de caminhada. Então nós estamos começando o canal agora. E como eu falei nos últimos vídeos aí, sem pretensão nenhuma, então nós estamos aqui porque eu amo falar de futebol, amo falar de Corinthians, amo Corinthians, então nessa pegada que a gente vai, né, nós sabemos que no início das coisas, né, é o que marca, né, então tem um pensador que tem sabedoria, um pensador com bastante sabedoria que diz que, né, o que não importa como começa as coisas, sim como elas terminam, né? Ou como elas se concluem, né? Então eu acredito muito que esse início é um momento crucial onde a gente pode conhecer novos inscritos, conhecer aqueles caras que vão ter oportunidade, né? Como eu já tive, tem os canais que eu sigo. Tem canais, tem 3 principais canais aí que eu sigo aí, e em breve uma live aí, quando a gente começar a fazer live eu vou contar pra vocês, mas são canais que eu acompanho desde o começo, desde quando o cara tinha ali 10 inscritos, 20 inscritos, fazia live às vezes para 100 pessoas, 50 pessoas, às vezes fazia live, tinha poucos comentários, eu era um daqueles comentários, então eu acompanhava o canal desde o começo e foi muito massa crescer, né, acompanhando o canal. E quando eu era, né, inscrito ali no começo, eu não ligava, eu nem imaginava que o canal ia ficar grande, né, desses amigos aí que eu gosto do trabalho deles, né, que eu acompanho, youtubers aí de Corinthians. E passado o tempo, quando foi ver, os caras estão com um canal consolidado, né, então embora, lógico, aqui nós estamos aqui para ser hipócrita, nós queremos um dia chegar em algum lugar, né? Senão não estaríamos aqui, mas o foco principal, pessoal, é falar do Corinthians, fazer o que a gente gosta de fazer, né? Eu tenho certeza que eu não quero chegar lá na frente da minha vida e me arrepender por algo que eu não fiz, né? Embora tô aqui, nesse canal aqui, fazendo na base da superação, porque realmente a gente tem um problema de disponibilidade, né? Então, mesmo eu tenho minha vida já profissional, tenho meus compromissos, mas estou buscando ali um tempo para gravar esses vídeos aqui. Em breve eu vou organizar melhor minha agenda para poder focar mais no canal, tá? Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Apoia a gente nesse começo aí, então se inscreva no canal, deixa o seu like, né? E quem sabe, passado alguns anos aí desse canal, se a gente conseguir ter um maior número de pessoas, você pode ser uma daquelas pessoas que falar, olha lá, eu lembro desde aquele primeiro dia, o primeiro vídeo lá, que foi o jogo contra o São Paulo, pós-jogo contra o São Paulo, acompanho você desde aquele primeiro vídeo. Pô, seria muito massa, ou te acompanho desde aquele vídeo lá, que foi o jogo da Copa do Brasil contra o Barra Funda. Barra não é Barra, né? Não é Barra Funda, não é Barra. O Barra de Santa Catarina. Então, pessoal, deixa o seu like, se inscreva no canal, apoia a gente nesse começo aí. Vamos falar do jogo, né? Então, o jogo, pessoal. Então é incrível como a gente pode observar que o time tem feito uma sequência de jogos jogando bem. Veja bem, não estou falando goleando, não estou falando dando show, jogar bem. O time mantém um padrão de atuação. Há muito tempo eu não via isso no Corinthians e é um destaque positivo para o Fernando Diniz aí, que ele tem conseguido trazer esse padrão de atuação para o Corinthians já, eu diria aí, já há uns três jogos aí.
sabe? Tirando daquele jogo do Mirassol que nós jogamos mal, mas vale ressaltar que tinha questões ali, a ausência de alguns jogadores naquele jogo do Mirassol faz toda a diferença. Por exemplo, o Mateuzinho, é incrível como o time joga em outra rotação quando o Mateuzinho está em campo, né? Não estou dizendo que ele é o craque do time, mas é a questão do padrão de jogo que a equipe consegue ter ali de consistência de atuação quando o Mateuzinho está em campo. Naquele jogo contra o Mirassol, o Mateuzinho não pôde jogar, né? Estava suspenso. Aí você coloca um Raniel improvisado, né? A gente perde muito ofensivamente, e hoje o Mateuzinho é um escape muito interessante que o Corinthians tem na fase ofensiva ali do campo. Então ali você vê que depois do jogo do Mirassol, o Corinthians manteve um padrão bom de atuação, né? Então esse jogo aí, para mim, ao meu ver, eu até esperava que poderia ser uma equipe alternativa, né? Até pela sequência de jogos que o time vinha tendo ali, né? Jogando com o time titular. Pessoal, eu não lembro nos últimos anos, vou ter que puxar bem lá atrás mesmo, mas eu não lembro nos últimos anos aí um treinador que repetia tanta escalação assim como o Diniz vem repetindo. É lógico que tem jogos que vai haver alguma mescla ali de uma peça, duas peças, às vezes 3 peças, mas você vê que o Diniz vem mantendo a espinha dorsal e não vem entrando com o time inteiro reserva ali, como a gente costumava ver com treinadores anteriores. Porque tem que poupar, não, porque a fisiologia, não, porque senão o jogador vai machucar, não, porque isso. Você vê que teve até entrevista do Diniz falando que a parte fisiológica, a parte física não é só isso que ele considera também a parte mental, e às vezes se o jogador está com um mental bom, ele apoia o jogador jogar, mesmo assim. Então ele tem seguido sequências de escalações, sequências de esquemas táticos ali, e o Corinthians, como eu falei ali, mantendo uma sequência de atuação interessante, né? Boa, né? Então, vamos lá. Ganhamos de 1-0. Mas 1-0 era para ter goleado o time do Barra. Pessoal, o futebol, a gente tem que entender hoje em dia, né? O jogo é jogado, sempre foi assim, né? Mas hoje em dia, o que eu digo? Não é mais igual antigamente, quando a gente tinha assim, pegava um time ali, o time é de terceira divisão, vai lá, a gente tem que chegar e ganhar de 5-6. Pode acontecer, a chance é maior de acontecer isso, a chance é maior. A gente viu que o Palmeiras conseguiu, né, os porcos ali conseguiu golear ali o timinho ali na Copa do Brasil, Jacuipense, alguma coisa assim, né? Não acompanho muito ali, mas pude ver o resultado ali. Mas o que eu tô querendo dizer, né? O Barra, até por si só, é um time organizado, é o atual campeão catarinense, um time que tem já um treinador que está há um tempo ali buscando, já tem por exemplo, o treinador que está no Barra, ele está há mais tempo que o Diniz. Então, é um treinador que já vem com o teu sistema de jogo implantado. Então, o Barra não é um time bobo, pessoal. E se nós olharmos o jogo, principalmente esse segundo jogo, o Corinthians dominou as ações. E isso é importante, que é que eu falo da questão de manter um padrão de atuação. O Corinthians foi o protagonista do jogo, foi né, o que coordenou ali, que controlou o jogo, tocando a bola. Teve momentos ali que faltou, né, o gol. Claro que faltou o gol. Um gol é muito pouco, né? O Corinthians correu o risco ali dos caras achar uma bola ali, numa bola parada, fazer empatar o jogo, e a gente poderia sofrer mais um gol ali, numa cagada ali, e a gente poderia o jogo poderia ter terminado ali com uma vitória simples dos caras, daí pros pênaltis. Então, são coisas que podem acontecer no futebol. Mas, mesmo sendo uma vitória magra, eu acho que foi uma atuação interessante do Corinthians, soube tocar a bola no primeiro tempo, né? Chutou ao gol, né? Logicamente, a gente viu ali que o goleiro do Barra fez um ótimo jogo, uma ótima atuação. E o Corinthians ali, no segundo tempo, sofreu mais, né? Então eles saíram mais pro jogo, começaram a explorar mais o contra-ataque, a defesa deles começou a pegar confiança, e aí, né, o Corinthians conseguiu depois em alguma jogada encaixar mais, e ele saindo mais para o contra-ataque acabou abrindo um certo espaço. Quando eles achou um passe ali, né, do Garro, já vamos falar bem do Garro, tá, hoje, e o Garro achou o Yuri Alberto uma linda bola ali, 1-0, e ali o Corinthians foi administrando, né? Então, várias coisas a gente pode questionar, né? Então, mas assim, é um time que vem tendo uma sequência de jogos, né? Tem a parte, né, da carga física, os próprios jogadores, pessoal. Eu não sou... Vocês vão ver muito comentário meu desse tipo, tá? Então eu quero deixar claro, um dia eu vou gravar um vídeo até para vocês conhecerem melhor. Eu não
não sou um profissional de futebol, eu tentei ser jogador de futebol, confesso para vocês, a capacidade técnica era limitada realmente, mas eu sou um amante do futebol e por ter, né, Deus foi muito bom que eu não dei certo, né, a minha parte é mais analisar mesmo, jogar realmente nunca fui bom, mas Deus foi bom que eu pude ter meu irmão mais novo, meu irmão hoje ele está no sub-20 numa equipe considerável do Paraná, e aí em breve eu conto aí para vocês quando tiver uma outra oportunidade. Então eu tenho muita vivência de ver jogos, ver treinamentos, ficar na beira do gramado, olhar. Então vocês vão ver às vezes uns comentários desse tipo meu aí, tá? Por ter visto algumas coisas até por questões de família, assim. Então, voltando ali ao jogo, a gente vê o jogo. Galera, o boleiro ali, os caras sabem a hora de tirar o pé. Os caras sabem, vamos se poupar aqui, não, a gente já tem um próximo jogo no fim de semana, né, já estamos ganhando de 1-0, né, já ganhamos outro jogo lá, não tem pra que se matar, vamos só tocar a bola. Então tem muito isso. Se der pra fazer 2, 3, vamos fazer, mas se não der, vamos administrando aqui. Acontece muito isso, né. E o Corinthians buscou o segundo gol, né, ali na partida não ficou retrancado, dominou as ações ali para que, né, acontecesse esse placar, e foi uma circunstância ali do jogo, né? Não acho que o Corinthians fez uma má partida em relação a isso, tá? Então, esse era um jogo para o Yuri Alberto. O Yuri Alberto meteu um hat-trick, né? Então era um jogo importante para ele poder voltar a ganhar confiança aí, porque eu venho falando nos últimos vídeos aí que é um jogador que você vê, né? Parece que todo ano tem um período dele assim, né? Então esse ano, por incrível que pareça, aconteceu de novo. Eu percebendo o Yuri muito em outra rotação dos demais atletas, né? Com baixa confiança, sem confiança para finalizando sem olhar para o gol. Então você vê que o fundamento do atacante, quando ele sai na cara do gol, é ver, né, erguer a cabeça, ver o posicionamento do goleiro para buscar uma finalização melhor possível. Então a gente vê o Yuri saindo nos últimos jogos, vários gols que ele perdeu na cara, ele saindo em velocidade na frente do gol e ele baixando a cabeça e chutando cruzado em cima do goleiro. Vários jogos a gente viu isso. Hoje a gente viu também uma belíssima bola que o Garro enfiou para ele, de novo com a cabeça baixa, batendo cruzado em cima do goleiro. Cara, levanta a cabeça, vê o posicionamento do goleiro, busca tirar do goleiro. Em vez de bater de peito de pé cruzado, busca uma batida mais tirando do goleiro. Faz toda a diferença. Aí é uma questão técnica, já é uma questão de capoete de atacante, né? De capoete de jogador matador. E o Yuri Alberto, a gente sabe que não é um jogador matador de fazer muitos gols, né? Ele tem um histórico de gols importantes na história do Corinthians. Ele já está na história do Corinthians, né? Por exemplo, eu tenho que respeitar torcedores do Corinthians que nasceram já ali depois por exemplo, da idade do meu irmão, né, que tem 19, 20 anos, que nasceu ali de 2006 para frente, vê o Yuri jogando, já tem o Yuri como um ídolo, e tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Eu acho que o Yuri, ele tá no caminho para se tornar um ídolo, sim, mesmo com toda essa limitação técnica, mas há torcedores mais novos que já acham que ele é um ídolo do Corinthians e que ele é matador, tudo bem, e tá tudo bem, cada um tem o seu direito de ser corintiano como quer ser, ter sua opinião do seu ídolo como quer que seja. E eu não tô aqui, eu quero deixar bem claro, pessoal, até por tudo que vem acontecendo aí, ó, aqui não é canal de ficar falando pra vocês como vocês têm que torcer pro Corinthians, quem vocês têm que achar ídolo, quem vocês não têm. Aqui eu dou a minha opinião, vocês dão a de vocês no comentário, a gente chega ali, a gente conversa sobre o futebol e a gente entende, né, da melhor maneira, criando a nossa comunidade. Estou falando do Yuri, né? Pelo que eu vejo, na minha visão, então, jogador que tem limitações de finalização, limitações técnicas de finalização, mas ele faz gols importantes, sim, mas as chances que ele perde são muito maiores, né? Então, como já falei em outros vídeos, mas nem por isso, né? Tô aqui para ser um ingrato, né? E falar que é bagre ou coisa do tipo que tem que ir embora, né? O que eu disse no primeiro vídeo, quando a gente fez o pós-jogo lá contra o São Paulo, eu falei que se vir mais uma vez uma nova proposta e o Corinthians tiver uma opção de mercado, né? Para poder substituir, pode vender, até porque por questões financeiras que o Corinthians passa também, mas aí tem a questão que é difícil achar um centroavante hoje no mercado, não é só no Brasil, no mercado mundial aí, né, e os bons centroavantes estão indo para as equipes que têm condições de tê-los, né, então o Corinthians hoje é uma equipe com limitações financeiras, então se você perguntar para mim, você prefere
que o Yuri vai embora e vamos buscar alguém na base, vamos ficar com o que tem, ou que o Yuri fique? Eu vou preferir que o Yuri fique, mas não vou deixar de criticar e enxergar o que eu vejo dele de futebol. Então, esses lances dele abaixar a cabeça e chutar cruzado em cima do goleiro vem acontecendo demais. E eu acho que ele precisa colocar aí uma questão até psicológica. Então, se você vê o Yuri Alberto, eu acompanho a carreira do Yuri Alberto, ó. Eu vi os jogos deles do Santos. Depois ele foi pro Inter, que pra mim, de times brasileiros, né? O Internacional e o Corinthians é onde ele jogou melhor. Mas assim, trazendo mais pro lado do Inter, ele era bem novinho, bem novinho no Inter, e a gente via ele jogando com uma personalidade, fazendo gol de tudo quanto é jeito. Teve hat-trick em cima do São Paulo, fazendo gol de direita, fazendo gol de esquerda, de cobertura. Você via que ele tinha uma leveza a mais para jogar. E realmente a camisa do Corinthians pesa mais, não dá para comparar com o Internacional. Desculpa para quem torce pro Internacional de Porto Alegre, sei que vocês têm a gente como rival aí, mas a realidade é que a nossa camisa pesa muito mais e a gente vê pela personalidade do Yuri, mexeu com ele, né? A pressão foi muito grande em cima dele, mediante aos lances bizarros que ele teve, né? Ele teve que buscar psicologia, né? Apoio psicológico, a questão emocional dele abalou muito e a gente vê que até hoje tem sequela disso. Então ele é um jogador que ele não consegue ter uma confiança para jogar com a camisa do Corinthians. Pô, Renan, como você fala isso depois de 3 anos que ele tá fazendo esses gols importantes? Ele fez gol na final contra o Palmeiras, ele teve, né, lampejos ali de jogos que ele arrebentou. Isso eu não tô aqui para tirar, e é muito verdade, e ele tem todo o mérito nisso, eu vou ser grato sempre por isso, mas eu estou falando de uma questão quando a gente analisa a questão geral, não é só alguns jogos, né? O jogador de futebol, ele recebe o salário dele mensalmente, ele tem uma série de jogos que ele faz, né? O jogador, para ser, na visão que eu vejo, assim, na minha visão de futebol, que eu não sou o dono da razão, tá, pessoal? E eu vejo que o jogador, para ser considerado bom, ele tem que ter no pacote completo. Você pega aqui uma sequência de jogos e fala, ó, essa atuação, padrão de atuação dele é esse aqui, é esse nível, é essa nota de 0 a 10, né? Então a gente vê essas questões do Yuri. Depois, por incrível que pareça, eu fiz até uma anotação aqui, às vezes eu anoto alguma coisa aqui quando eu tô vendo o jogo, tava falando assim, ó, nos últimos jogos é incrível como o Yuri vem tendo esses lances de bater cruzado em cima do goleiro, né, saindo na cara do gol. E aí o primeiro lance que ele fez algo diferente, ele saiu na cara do gol novamente, eu acho que foi uma bola, aí foi realmente uma chance bem na cara do goleiro, já limpo, o lance limpinho, a bola, o Garro só pifou ali, deixou ele na cara do gol, e aí sim, o goleiro já estava em cima, aí eu falei, cara, só faltava ele chutar em cima do goleiro, rasteiro, cruzado, em cima do goleiro. Mas aí ele foi inteligente, fez o que tinha que fazer, né? Teve a frieza de meter por cima. E essa frieza de fazer uma finalização diferente, com mais qualidade, é o que ele precisa ter nas jogadas também em facão, em diagonal, em saída de velocidade, que é onde ele vem pecando na finalização, né? Vale lembrar aquele jogo contra o Palmeiras também, que teve a questão porque o Carlos Miguel fez uma grande defesa, ele bateu cruzado em cima do Carlos Miguel. Mas o Carlos Miguel fechou o ângulo. Ao meu ver, pessoal, ele bateu cruzado em cima do goleiro. E a gente tinha o Kaique, né? O Kaique livrinho, era só rolar pro Kaique e deixar o Kaique fazer o gol. Já que ele vinha mal, né? Vem mal, na verdade, né? Psicologicamente, sem aquela confiança de fazer o gol, rolasse ali pro Kaique fazer o gol. Não tô voltando muito atrás, não, é que, ao meu ver, esse gol ainda do Yuri não é suficiente para falar que mudou a fase dele e vai vir uma fase boa agora. Vamos ver como vai ser a sequência dele, tá? Então, pessoal, a gente percebe o jogo ali no primeiro tempo, o Garro num ótimo momento, já metendo bola na trave, cobrando ali, né? O Hugo, né? Uma coisa importante que eu vi também, o Hugo não jogando mais de amarelo. Pessoal, isso faz muito... É importante isso. A gente teve o Cássio, que é um dos maiores ídolos da história do Corinthians ali. O Cássio jogava sempre de amarelo, não sempre, mas a maioria das partidas de amarelo, e o Cássio marcou esse uniforme amarelo, marcou demais, né? Então a gente lembra ali do Mundial, o Cássio de amarelo, vários outros jogos importantes do Cássio de amarelo. Aí a gente tá vendo o Hugo jogar agora de roxo e cinza, né? Eu vi uma entrevista até que ele tava dando ali pro Meu Timão, ele falando que Meu Timão não, Bolívia Talk Show. Ele falando que, pô, não, as cores agora esse ano vai ser diferente, chega de usar amarelo, né? Agora é eu que vou poder escolher, eu escolhi cor diferente. Cara, ó, parabéns pro Hugo por essa atitude aí, isso aí faz a diferença, porque embora o Cássio marcou a época com amarelo, né? E isso não tem quem vai apagar.
a questão de um uniforme muito chamativo do goleiro, às vezes, quando o atacante é muito inteligente, facilita. Porque nem sempre, que nem eu estava falando da questão do atacante chegar de frente pro gol e levantar a cabeça, nem sempre ele vai levantar a cabeça. Às vezes não dá tempo, são frações de segundo para tomar uma decisão, de finalizar. E às vezes, quando você vê um destaque amarelo ali, você imagina o atacante chegando na cara do gol e vê um destaque amarelo, ele consegue ter uma melhor visão de onde o goleiro está posicionado para fazer a finalização. É só vocês olharem, eu fico sempre pensando nisso. Eu acho que, para mim, o goleiro mais técnico, tá, que o Corinthians teve, o melhor, não digo maior, mas o melhor goleiro foi o Dida, né? E o Dida jogava a maioria das partidas de cinza, pelo menos uniformes ali não muito chamativos, né? Não sei se isso também era uma estratégia dele, mas a gente vê que o Hugo ali, né, usando cores mais tranquilas ali, né? Então, o Lingard também à vontade, né? Você vê que o Lingard, ele jogando mais uma boa partida do Lingard, né? Ele jogando ali, né? Aquele jogo dele, você não vê ele fazendo um drible, chutando pro gol, driblando dois e chutando pro gol, quebrando linhas, mas eu vejo que ele dá um dinamismo na partida. Ele não é um jogador para ser protagonista do Corinthians, tá, pessoal? Vamos com calma aí. Ele é um jogador ali na partida que ele faz a roda acelerar mais, e se precisar desacelerar, ele vai saber desacelerar. A bola chega nele, ele toca de primeira, ele toca para a esquerda, toca para a direita, se apresenta, faz a movimentação e fazendo recomposição também defensiva. Você vê que ele volta para recompor a marcação, ajuda o lateral, ajuda na recomposição, né, defensiva. O Corinthians que sempre marcou por jogadores assim, né? Tivemos Jorge Henrique, Romero, né? Vamos devagar, né? Não estou comparando, porque eu acho que de marcação, pelo menos, não dá nem para comparar, né? O Jorge Henrique e o Romero era quase um lateral ali, né? Mas assim, falando do Lingard, é um jogador diferente desses jogadores aí, no sentido que ele dá um dinamismo maior ali, sabe o que faz ali com a bola quando chega nele, erra alguns passes, é normal, né? Somos seres humanos, vamos acabar errando, né? Desde que não seja um erro crucial da partida, pode acontecer ali, pessoal. O jogador de futebol está sujeito a isso, né? E a gente viu no primeiro tempo ali o time do Barra levando o jogo ali no banho-maria, né? Deixando o Corinthians tocar a bola, não dando bote, só cercando, e o Corinthians ali rodando a bola e não achando muito espaço, né? Então o Corinthians dominou o primeiro tempo, mas faltou mais finalizações ali, né? E outra coisa importante que eu vi nesse primeiro tempo, o André, tanto no primeiro tempo também quanto no segundo, mas o André no primeiro tempo apagado, né? Então, uma coisa assim que a gente tem que ficar de olho nesse menino, que tá acontecendo com ele, né? Então é um enigma aí que aconteceu, mas vamos torcer para ele melhorar as atuações aí, né? O Bidon jogando bem, se apresentando, fazendo desarme, né? Jogando bem, boa partida do Bidon. O que a gente tem que fazer é entender o Bidon, que a mídia, as mídias sociais, os jornalistas acabam pintando ele como um craque. E o Bidon não é um craque. Ele pode ser um craque da posição, mas ele não é um craque ali, o jogador que vai ser o protagonista do time. Ele é um coadjuvante. Só que aí sim, aí eu posso falar. Ele é aquele coadjuvante refinado. Ele é aquele cara que é o cara que vai ajudar o time a jogar, é um cara que não vai aparecer muito, mas vai fazer ótimas partidas. Ele tem um trato com a bola diferenciado, tem um bom passe, ele precisa manter esse dinamismo, e também nós como torcedores, os comentaristas, os jornalistas, entender que ele não é esse jogador que a mídia levanta tanto a bola no sentido de que ele é um craque, olha como joga, nossa, olha o que ele faz, nossa, olha como ele penteia a bola. Não, ele é um coadjuvante. A partir do momento que o Bidon na carreira dele pegar jogadores, por exemplo, ele for para a Europa e pegar um treinador, colocar ele para atuar como um coadjuvante, falar aqui, ó, você não é o cara do time, aqui você vai fazer essa função para mim, comigo você vai sempre jogar, aí ele vai conseguir desenvolver o melhor futebol. Como está sendo agora no Corinthians, já com o Dorival ele jogou muita bola, né? E com o Diniz ele vem mantendo suas atuações, né? Tem algumas situações que ele precisa evoluir, então já não estou vendo muito nesses últimos jogos aí com o Diniz, que tinha muito que é essa questão dele ficar tocando por lá, tocando para trás, né? Só fazendo aquele jogo, né, aquele jogo simples, quando às vezes o Corinthians precisando do resultado e não se arriscando, não tentando uma jogada diferente, um passe entre linhas, né, uma bola enfiada, um chute pro gol, que faz toda a diferença para um jogador, né, mesmo sendo coadjuvante, mas para poder fazer a diferença ali, né. E Corinthians bem no primeiro tempo, teve um chute, né, muito
uma finalização ali do Garro na trave que a gente falou, né? Então no segundo tempo, vamos lá, pro segundo tempo, o Barra começou a tocar melhor a bola, começou a sair melhor pro jogo, né? Você viu que eles perderam um pouco o medo de jogar, mexeram um pouco ali no astral do jogador. Considera, tem isso aí no futebol, né? O treinador acaba dando motivacional ali pros jogadores, posicionamento também, tático, eles melhoraram. Só que assim, eles perderam o medo de jogar e começaram a explorar mais o contra-ataque. Isso foi abrindo espaço, o Corinthians foi achando, né, achando espaços ali para poder finalizar e criar mais jogadas. Então, uma coisa importante a falar, a gente viu ali, teve o bate-boca ali do Diniz com o Gabriel Paulista, né, que teve um negócio que ele falou, levanta a mão de novo para você ver. E o jeito que o Diniz fala, né, então assim, o que eu vamos lá falar, pessoal, no futebol isso aí não é nada demais, é daí para mais, né, no futebol acontece muito isso, então é que ali a câmera pegando, acaba aparecendo e fica muito em evidência, né, então isso aí é passível do futebol, não tem, nossa, o Diniz tá brigado com o Gabriel Paulista, o Gabriel Paulista tá brigado com o Diniz, pessoal, ali futebol não tem, por favor, todo mundo quer ganhar ali, o Diniz quer ganhar, o Gabriel Paulista quer ganhar, só que o Diniz é o comando. O Diniz ele vai estar na posição de chamar atenção, né? A única coisa que pesa um pouco pro Diniz é que ele já tem um histórico, né, dessas falas assim, aí sempre chama mais atenção, né? Se fosse um Thiago Carpini, se fosse um outro treinador, Renato Gaúcho falando aquilo, não ia repercutir tanto como repercute quando o Diniz chama a atenção ali do jogador ali, tá? Então, o André, mais no segundo tempo, mal também, assim como no primeiro tempo, perdendo algumas bolas. O André, pessoal, ele é um jogador, assim, que ele tem uma passada muito lenta, sabe? Ele tem uma postura de jogo, eu percebi já de alguns jogos, muitos não vão gostar do que eu vou falar aqui, mas eu percebo que ele tem aquela cadência, assim, sabe? Que às vezes transparece que ele parece que é até aquele jogador que tá com um nível de confiança tão alto que ele não vai perder a bola, que ele é bom, que ele é um jogador acima da média, que ele acaba deixando em lance que é para ele chegar junto, chegar mais um pouco mais rápido, ele acaba desacelerando e o adversário ganha o duelo dele. Então ele perdeu algumas oportunidades ali, ele perdeu a bola, deu bolas banais assim para o adversário, e eu acho que isso ele tem que melhorar na carreira dele. E a gente vê que ele tem qualidade, ele tem porte físico, tem qualidade, mas você não vê, eu vejo que é um ponto de melhoria nele. Eu acho que ele pode ser um jogador mais, sabe, ligar mais no 220, estar mais ligado no jogo, sentir mais o jogo. Às vezes eu sinto isso um pouco dele, né? Só que assim, tudo isso que eu falo pode cair por terra, porque de repente num lance ele resolve, tipo assim, ele acaba acertando uma finalização, fazendo um gol importante, fazendo um gol numa finalização difícil, como foi alguns jogos aí, teve no Paulista, alguns no Brasileirão também, e aí acaba ofuscando um pouco a parte crítica dele, né? Então, reparem nos jogos do Corinthians, se vocês concordam, depois coloquem aí nos comentários aí essa questão, se é só eu que eu tô vendo isso no André, que eu acho assim que tem situações de jogo que ele desacelera, ele parece que ele tem aquela passada assim, aquele ombrão largo, aquele jeitinho de correr, tá todo mundo lá correndo a milhão e ele ali daquela passada lá, aquela passada mais devagar dele assim, como se for, nossa, eu sou o bonzão, dá transparecer isso, não, nossa, só como eu jogo, não preciso ficar correndo toda hora, ó, minha passada. Não que ele se ache, mas às vezes é uma confiança a mais que o jogador tem e às vezes acaba passando no ponto, né? Então, pessoal, um balaço do Gabriel ali, os 31 do primeiro tempo, o Gabriel soltou o pé ali, o nosso zagueiro ali, um balaço ali, né, pegou na trave, foi uma bola bonita também. Depois entrou o Zaccaria na partida, o Zaccaria é mais participativo, eu critiquei ele muito, assim, na questão, parecia que não tinha confiança, parecia que não tá se encontrando, né, às vezes é alguma coisa pessoal, não tá se adaptando no Brasil. Eu tô começando a ver ele correr um pouquinho mais, se apresentar mais no jogo, tá muito longe ainda de ser uma contratação justificável, mas hoje eu vi ele correndo, se apresentando, né, mais para receber a bola, então foi mais interessante hoje, né? E o pessoal, a gente já vai fazer os 3x3, que é os 3 melhores e os 3 piores em campo, né? Só destacando, né, uma coisa importante, Pedro Raul entrou em campo, eu até anotei aqui que o Pedro Raul chutou possivelmente pela primeira vez ao gol, uma bola ao gol em 2026, chutando, que eu falo, pessoal, não é um arremate de cabeça, teve algumas situações que ele possa dar uma casquinha de cabeça, ido para fora, coisa do tipo assim, mas nesse ano, todas as vezes que o Pedro Raul entrou em campo, eu não me lembro, fora hoje, de ter visto ele chutar uma bola ao gol, em direção ao gol. Hoje foi a primeira que eu vi. E foi um péssimo chute, né? Um chute mascado, o goleiro só, né? Quase recuando ali pro goleiro, né? Foi quase um recuo. Mas assim,
para você ver o nível de jogador que a gente tem no elenco, ganhando um salário altíssimo, no qual a gente não tem uma opção para brigar com o Yuri Alberto, mesmo o Yuri Alberto tendo essas questões aí técnicas e de fazer o torcedor passar raiva, a gente vê que não temos uma sombra para ele que possa mexer no brilho dele, para ele jogar mais bola, né? Para ele se dedicar. Dedicação não. Vamos corrigir aqui, dedicação não falta para o Yuri Alberto, mas realmente para ele buscar subir mais a régua dele, entender que se ele perder gol, ele vai ter um cara no banco que vai entrar no lugar dele. Então, uma observação aí do Pedro Raul. E para falar para mim, o jogador melhor em campo foi o Rodrigo Garro, tá? Então a gente já vai começar agora já, então, ó. 3x3, os 3 melhores em campo, depois os 3 piores, né? Então, os 3 melhores em campo para mim, pessoal, Rodrigo Garro, em ordem, tá? Sempre o primeiro, né? O primeiro melhor em campo, Rodrigo Garro. Jogou muita bola, pifou. Eu acho que hoje poderia ter sido umas 2 ou 3 assistências do Rodrigo Garro, né? Metendo bola pro Yuri Alberto, outras situações que ele serviu outros jogadores, batendo bem escanteio, como já vinha batendo. E o Rodrigo Garro já é o maior jogador de assistência dos clubes da Série A, né? Mesmo o Corinthians fazendo poucos gols ali, né, na questão dos atacantes, mas é um dos jogadores que mais tem assistência entre jogadores da Série A, tá? Então ali, pessoal, o Garro pifador, jogando muita bola, melhor em campo para mim hoje. Segundo melhor em campo, Mateuzinho, tá? Eu acho que ele dá o Mateuzinho em campo é a peça peça importantíssima da engrenagem do Fernando Diniz, né, desse padrão de atuações boas do Fernando Diniz. Por exemplo, o Mateuzinho, ao meu ver, ele é uma peça fundamental para o Corinthians jogar bem. Então você vê que ele se apresenta muito, ele faz 1-2, ele tem uma dinâmica de chegar ao ataque, ele vai na diagonal, ele vai pelas laterais, consegue bons cruzamentos, ele corta para dentro, busca uma finalização, então ele dá uma dinâmica legal na partida, né? E na marcação ele vai bem também, chega firme. E Mateuzinho também, junto com o Garro ali, né? O Garro primeiro, Mateuzinho segundo, e em terceiro, vamos dar esse... Você achou que ia dar pro Yuri Alberto? Não dá, pessoal. O jogador perde gol, aquele gol que perdeu, não podemos dar entre os 3 melhores em campo, né? Então, para ser melhor em campo não é só fazer gol, é várias situações. Eu vou dar o terceiro lugar pro Breno Bidon, tá? Pela dinâmica que ele teve na partida, né? Teve outros jogadores que jogaram bem. O Corinthians, mas como só dá para eleger 3, então eu vou ficar com esses 3. Então, primeiro Garro, segundo Mateuzinho, terceiro Breno Bidon. Teve outros jogadores que jogaram bem também, mas entre isso. E aí, os 3 piores ou menos, né? Vamos dizer assim, 3 piores, às vezes nem sempre vai ter 3 piores nas partidas, né? Mas vamos nomear os 3 que menos jogaram, né? Vamos dizer um pior, né? Quando o time jogar muito bem, não vamos falar assim, não vamos nomear 3 que menos jogaram. Então, primeiro, André. Segundo, Alan. Embora o Alan fez uma partida mais ou menos, a gente nunca fala, até bom falar um pouco da visão que eu tenho com o Alan. Não gosto muito do Alan, tá, pessoal? Muito passo para trás, é aquele jogador que parece que todo técnico quer colocar ele, né? Mas que o Diniz já foi diferente, o Diniz já tem optado outros jogadores, né? Mas então vejo ele como um dos que menos jogaram ali também, embora não fez uma má partida, o Alan. Então vamos lá. O André, eu vejo que acho que foi o pior em campo, o André, né? O André, pode-se dizer, para mim, fez uma má partida, mas o Alan entra junto ali como um dos que menos jogaram. E depois, cara, eu vou colocar o Pedro Raul, mesmo que ele tenha jogado poucos minutos, mas eu acho que não é jogador de futebol para vestir a camisa do Corinthians, né? E de muitos clubes aí da Série A, mas embora quando ele vai para um time pequeno, às vezes ele consegue fazer gols ali, consegue, né? Sai o peso, né? Consegue se soltar mais, né? A bola não queima no pé, daí ele consegue desenvolver melhor, né? Então, nessa sequência, então, os 3, né, que menos jogaram ali, André, Alan e Pedro Raul, né? E, pessoal, então aí o jogo finalizado, quando ele está nas oitavas de final. Então é isso aí. Se inscreva no canal, deixe seu like, apoie a gente nesse começo aí. E em breve a gente traz novidades para vocês aí. Tamo junto, pessoal. Vai, Corinthians, e até a próxima.